Canterbury não era uma cidade grande, porém ficava lotada de turistas no verão, em sua maioria americanos. Eles vagavam por toda parte, ocupando as estreitas calçadas com seus vestidos floridos e calções largos, estreitando os olhos para mapas e apontando para as construções. Além da catedral, havia uma praça comercial com uma grande loja da Debenhams, diversas casas de chá e um hotel elegante. A rua principal tinha estabelecimentos sem graça, como um supermercado, uma farmácia e uma livraria. Contudo, também tinha uma enorme loja da Woolworths. Quando criança, a Woolworths, ou Woolies, como todos a chamavam, era a nossa loja favorita. Nela havia tudo o que se poderia desejar. Corredores mais corredores de brinquedos, desde modelos grandes e caros até porcarias de plástico barato das quais se poderia comprar 1 tonelada e ainda ter troco para gastar no balcão de doces sortidos. O lugar também tinha um segurança muito cruel chamado Jimbo, que metia medo em todo mundo. Ele era skinhead, e eu ouvira dizer que por baixo do uniforme exibia diversas tatuagens, incluindo uma enorme suástica nas costas. Por sorte, Jimbo era muito incompetente, passando a maior parte do tempo do lado de fora da loja, fumando e olhando de soslaio para as garotas. Isso significava que se você fosse esperto e rápido, era fácil desviar da atenção de Jimbo. Bastava esperar até ele se distrair. Naquele dia eu estava com sorte. Havia um grupo de garotas adolescentes reunidas ao redor da cabine telefônica no fim da rua. Estava calor, por isso elas usavam shorts ou minissaias. Jimbo estava encostado na esquina da loja, com um cigarro entre os dedos e babando. Embora as garotas fossem apenas uns 2 anos mais velhas do que eu, e ele tivesse uns 30. Atravessei a rua e entrei. A loja se estendia à minha frente. Fileiras de guloseimas e o balcão de doces sortidos à esquerda. Fitas e discos à direita. Bem à frente, os corredores dos brinquedos. Senti uma onda de empolgação, mas eu não podia saborear o momento ou me deter ali. Algum funcionário poderia perceber. Fui cheio de determinação em direção aos brinquedos, vasculhando os corredores e avaliando as opções. Muito caro, muito grande, muito barato, muito ruim. Uma bola 8 mágica. Steven Jannell tinha uma. Ele a levou certo dia para a escola e me lembro de tê-la achado o máximo. Eu também sabia que Gavin Gold não tinha uma. Isso por si só já a tornava especial, assim como o fato de ser a última na prateleira. Peguei a bola e olhei em volta. Com um movimento rápido, a enfiei na mochila. Fui despreocupadamente até a área dos doces. O próximo passo exigiria sangue frio. Eu sentia o peso do meu saque ilícito batendo contra as costas. Peguei um saco de doces sortidos e me obriguei a me deter ali, escolhendo uma seleção de doces em formato de garrafas de refrigerante, ratos brancos e discos voadores. Fui para o caixa. Uma mulher gorda com um enorme permanente pesou os doces e sorriu para mim. 43 pence, querido. Obrigado. Contei algumas moedas e as entreguei.
Ela as jogou na caixa registradora e fez cara de preocupada. Falta um pence, querido. Oh, droga. Revirei os bolsos. Não tinha mais nada. Bem, é melhor eu devolver algo. Falei corando, com as mãos suadas, a mochila parecendo mais pesada do que nunca. A senhora do permanente me observou por um instante. Então se inclinou em minha direção e piscou. Suas pálpebras eram muito enrugadas como papel amarrotado. Não se preocupe, querido. Finja que contei errado. Agarrei o saco de doces. Obrigado. Vá embora. Deu fora daqui. Ela não precisou dizer duas vezes. Corri para o dia ensolarado, passei por Jimbo, que estava terminando o cigarro e mal reparou em mim. Caminhei apressado pela rua, cada vez mais depressa, com a alegria, a empolgação e o sentimento de realização crescendo, até eu irromper em uma corrida ao longo de quase todo o percurso de volta para casa, com um sorriso insano estampado no rosto. Eu conseguira, e não pela primeira vez. Gosto de pensar que, fora isso, eu não era uma criança ruim. Procurava ser gentil, não traía os meus amigos, nem falava mal deles pelas costas. Até procurava ouvir o que meus pais diziam. E, em minha defesa, nunca furtei dinheiro. Se achasse a carteira de alguém no chão, eu a devolveria com todo o dinheiro dentro. Embora talvez pegasse algo, como uma foto de família. Eu sabia que tal comportamento era errado. Porém, como disse, todo mundo tem segredos. Coisas que sabem que não devem fazer, mas que fazem mesmo assim. O meu era pegar coisas, colecionar coisas. O pior é que apenas quando tentei devolver algo, foi que de fato estraguei tudo. Estava quente no dia da festa. Parecia que fizera calor em todos os dias daquele verão, ainda que não fosse verdade. Estou certo de que um meteorologista, um dos bons, não alguém como meu pai, diria que houve vários dias chuvosos, nublados e também alguns terríveis. Mas a memória é estranha, e o tempo tem outro ritmo quando se é criança. 3 dias de calor seguidos são como um mês inteiro de dias quentes para um adulto. No aniversário de Gav Gordo, definitivamente fazia calor. Roupa colando no corpo, assentos do carro queimando as pernas dos passageiros, asfalto derretendo na rua. Desse jeito não será preciso churrasqueira para assar a carne, brincou meu pai quando saímos de casa. Minha mãe provocou, trancando a porta e dando alguns empurrões para verificar se estava mesmo trancada. Estou surpreso por você não pedir para levarmos capas de chuva. Ela estava bonita naquele dia. Usava um vestido de tecido leve azul e sandálias gladiadoras. O azul lhe caía bem, e ela usava uma presilha cintilante no canto da franja escura, afastando-a do rosto. Meu pai parecia... Bem, ele parecia o meu pai, com bermudas jeans, camiseta do Grateful Dead e sandálias de couro. Pelo menos minha mãe tinha aparado a barba dele. A casa de Gav Gordo ficava em uma das propriedades mais novas de Underbury. Eles haviam se mudado para lá no ano anterior. Antes, todos moravam em cima do pub. Embora a casa fosse praticamente nova, o pai de Gav Gordo ampliara. Por isso, a construção tinha muitos anexos que não exatamente combinavam com a estrutura original, como grandes colunas brancas junto à entrada, imitando as ilustrações da Grécia Antiga.
Para a festa, tinham amarrado na ponta das colunas muitos balões com o número 12 e colocado uma faixa grande e cintilante à porta com os dizeres: Feliz aniversário, Gavin. Antes que minha mãe pudesse tecer algum comentário, rir com desdém ou tocar a campainha, a porta se abriu e vimos um Gav gordo resplandecente, trajando calção havaiano, camiseta verde neon e chapéu de pirata. Olá, senhor e senhora Adams. Olá, Eddie. Feliz aniversário, Gavin. Falamos juntos, embora eu tenha me contido para não chamá-lo de Gav gordo. O churrasco é lá nos fundos, avisou Gav gordo para os meus pais. Então ele agarrou meu braço e me chamou. Venha ver o mágico. Ele é incrível. Gav gordo estava certo. O mágico era incrível. O churrasco também estava muito bom. Havia um monte de jogos e 2 grandes baldes cheios de água e pistolas d'água. Depois de Gav gordo abrir os presentes e dizer que a bola 8 mágica era o máximo, travamos uma grande guerra de água com algumas crianças da escola. Estava tão quente que quase logo após ficarmos encharcados, já estávamos secos de novo. No meio da guerra de água, senti vontade de ir ao banheiro. Pingando um pouco, atravessei o jardim e passei pelos adultos que estavam de pé em grupinhos, com pratos na mão e bebendo cerveja direto da garrafa e vinho em copos de plástico. O pai de Nick viera, o que surpreendeu a todos. Eu não sabia que os vigários faziam coisas como ir a festas ou se divertir. Ele estava usando o colarinho branco. Dava para distingui-lo a 1 quilômetro de distância com aquilo brilhando sob o sol. Lembro-me de ter pensado que devia estar morrendo de calor. Talvez por isso estivesse bebendo tanto vinho. Ele estava conversando com os meus pais, o que também me espantou, já que os dois não se interessavam por coisas da igreja. Minha mãe me viu e sorriu. Você está bem, Ed? Sim, mãe. Estou ótimo. Ela assentiu, mas não parecia muito feliz. Ao passar por eles, ouvi meu pai dizer: não acho que esse seja um assunto que se deva discutir em uma festa de criança. A resposta do reverendo Martin desvaneceu em meus ouvidos. Mas estamos falando da vida de crianças. Aquilo não fez sentido para mim. Soou apenas como o assunto de adultos. Além disso, outra coisa já tinha chamado a minha atenção. Outra figura conhecida, alto e magro, vestindo roupas escuras, apesar do calor escaldante e com um chapéu grande e flexível. O Sr. Halloran. Ele estava no canto do jardim, perto da estátua de um garotinho fazendo xixi em um bando de pássaros, conversando com outros pais. Achei um tanto estranho os pais de Gav gordo terem convidado um professor para a festa, especialmente um que ainda nem tinha começado a dar aula na escola. Mas talvez eles estivessem somente tentando fazê-lo se sentir integrado. E fizeram assim. Além do mais, Gav gordo tinha me dito certa vez: minha mãe faz questão de conhecer todo mundo. Assim, ela também sabe da vida de todo mundo. Daquele jeito estranho que sentimos quando estamos sendo observados, o Sr. Halloran olhou em torno, me viu e ergueu a mão. Retribuí o gesto. Foi um pouco esquisito. Tínhamos salvado a vida da garota do Twister, mas ele continuava sendo um professor. E não era legal ser visto acenando para um professor. Quase como se soubesse o que eu estava pensando,
O Sr. Halloran meneou a cabeça e virou para o outro lado. Agradecido, e não apenas por causa da bexiga cheia, corri pelo pátio e atravessei as portas francesas. Na sala de estar, estava fresco e escuro. Esperei meus olhos se ajustarem à penumbra. Os presentes estavam espalhados por toda parte, várias dezenas de brinquedos. Brinquedos que estavam na minha lista de desejos de aniversário, mas que eu sabia que nunca ganharia. Olhei ao redor com inveja e foi quando vi uma caixa de tamanho médio, bem no meio da sala, embrulhada em papel de presente dos Transformers, fechada. Alguém devia ter chegado tarde e deixado a caixa ali. Kev Gold jamais teria deixado um presente como aquele sem abrir.